Bom, pessoal, nessa próxima demonstração a gente vai falar sobre, vai continuar a falar sobre sort warning, né? Como a gente acabou de ver, sort warning acontece quando a operação de ordenação ela é escrita em disco, né? Ela vai para disco e não fica só em memória, tá? Até por conta de o SQL talvez ter estimado pouca memória ou não ter memória suficiente, então a operação acaba indo para disco, a operação de ordenação. A gente vai ver nessa demo como monitorar quando isso ocorre. Então, até para a gente identificar quais consultas, quais processos que estão escrevendo, que estão gerando sort warning para poder otimizá-los. Tá legal? Existem algumas maneiras de fazer isso no SQL Server 2012. Tá? A primeira, que é a nova no SQL 2012, tá legal? É o sort warning que a gente viu no plano de execução atual. Então eu vou só redar essa consulta aqui para a gente rever isso, né? Então tá aqui uma consulta, deixa eu ver se, não está mostrando o plano, vamos ligar aqui para ele mostrar o plano de execução. Query include actual execution plan. Então reparem que no plano estimado, que é o que está aqui embaixo, ele não mostra o sort warning, é claro, porque o sort warning só é gerado no plano atual. Então eu vou marcar aqui include actual execution plan. E eu vou rodar de novo a consulta. Ela demora, se eu não me engano, 5 segundos, né? Beleza. Então tá lá. Esse warningzinho aqui, ele é novo, esse íconezinho, né? Ele é novo do SQL 2012. E ele mostra que o warning aqui, falando que foi o TempDB, os dados foram escritos no TempDB, blá blá blá, e que o spill level foi o 1. Então, quantas vezes ele teve que ir para TempDB para escrever em disco, tá legal? Então, quanto maior esse nível aqui, 1, 2, 3 ou 4, pior a escrita, né? Pior a performance do operador de sort warning, ou de sort. Então, essa é a primeira forma, olhando no plano de execução atual. O problema é que no nosso ambiente de produção a gente não tem acesso a plano de execução atual. Isso seria um custo gigantesco, né? Se a gente estivesse capturando essa informação via Profiler, por exemplo. Então, a gente tem algumas outras alternativas. A partir do SQL Server 2012 também, a gente tem a gente tem os X-Events, ok? Os eventos estendidos, que a gente consegue capturar o evento de sort warning e relacionar ele com a consulta que está sendo executada. Então vamos ver isso na prática. Vamos lá, deixa eu sair do full screen aqui. Então no 2012 a gente tem cadê você? Extended Events aqui, né? A gente tem a interface gráfica para criar um evento, legal? Então, vamos lá, para capturar um evento estendido. Então eu vou chamar isso aqui de monitora sort warning, legal? Next. Não quero usar um template, next. E aí a gente vai procurar aqui na lista de eventos o evento de sort warning. Sort warning está aqui, então vamos adicionar esse evento. Next. E aí o que a gente quer selecionar? Eu quero pegar aqui o SQL text, né, relacionado a esse evento de sort warning. E aí eu posso dar um next. Não quero fazer nenhum filtro. Next de novo, next e finish. Agora eu quero que ele inicie essa sessão e eu quero clicar aqui no ver os dados ao vivo, né? Ver os dados que estão sendo monitorados por esse evento. Então ele abre essa janelinha aqui que fica capturando as ocorrências desse evento. Então eu vou rodar essa consulta de novo para a gente ver se esse evento é disparado aqui no nosso monitoramento via Extend Events. Então ele não apareceu aqui ainda, vamos rodar de novo só para ver se está funcionando mesmo. Vamos lá, está rodando ainda a consulta. Opa, aqui apareceu o primeiro evento, né? Então ele gerou
o sort warning, ele deu um single pass aqui, né? Passou só uma vez pro disco, no disco. E aí ele traz aqui a consulta, tá vendo? Eu clicar 2 vezes aqui, ele abre para mim qual consulta que gerou esse evento. Tá legal? Isso então é bem simples e é bem leve, tá? Capturar essa informação via Extend Events. Então, de longe, é a maneira mais elegante de se fazer esse monitoramento. Tá legal? Eu vou fechar isso aqui e eu vou apagar esse evento. Ok, feito. No SQL Server 2005, a partir do 2005, na verdade desde o 2000, né? A gente tem o Profiler, e lá no Profiler tem um evento, tem um evento que retorna quando um sort warning ocorreu ou não. Então vamos lá, vamos abrir o Profiler aqui. Vamos lá, Profiler. Vou conectar aqui no meu SQL 2012. E aí tem um evento aqui, ó. Vou marcar para exibir todos os eventos. Aqui em Errors and Warnings tem um evento chamado Sort Warning. Então eu vou marcar esse evento e ele fala aqui, né? Indica que quando uma operação de sort não coube em memória, blá 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 blá. Tá legal? Então eu vou marcar esse evento e vou dar um run. Beleza. Tá aqui tudo que está acontecendo na minha sessão. Deixa eu fechar esse query aqui. Beleza, tá dando logout um monte de gente. Ok, agora eu vou rodar aquela consulta lá de novo. Cadê ela? Tá aqui. E aí vamos lá no Profiler para ver. A consulta começou, ó. E aí, opa, tá aqui, Sort Warning. Tá legal? Muito bem. Só tem um problema com esse cara. O problema é que tá vendo aqui na coluna Text Data que ele não mostra qual é o texto relacionado a essa operação de Sort Warning? E o que é ruim com isso? O ruim é que em produção, a gente não, na maioria dos nossos profilers, a gente não tem um profiler bonitinho assim. Comecei, aconteceu alguma coisa, terminei. A gente tem mais um monte de coisa acontecendo. Então esse sort warning aqui não fica na posição correta. Então fica difícil de você relacionar a qual consulta esse sort warning foi gerado. Então tem algumas alternativas. Tem gente que usa Notification Services. A alternativa que eu vou mostrar para vocês aqui é utilizando uma trigger. Então, o que eu vou fazer? Então, qual que é a ideia? Vamos voltar aqui, aí tem os passos aqui. Eu vou criar um trace, tá legal? E eu vou salvar esse trace numa tabela no banco de dados. Tá? Aí eu vou dar um pause nesse trace e eu vou criar a coluna text data, caso não exista, né? Vou criar uma coluna nessa tabela onde eu estou salvando o trace. Eu vou criar uma trigger, ok? After insert nessa tabela e depois eu inicio o trace. E o que essa trigger vai fazer? Assim que alguém der o insert nessa tabela, ok? After insert. Assim que alguém der o insert, eu vou lá na sysdem exec connections, fazer um join com exec SQL text para pegar o texto desse evento, dessa consulta, tá legal? Então, quando o sort warning for disparado, eu pego o SPID, tá, o session ID aqui, procuro na exec connections o que esse SPID estava rodando nesse exato momento. E aí eu vou lá e atualizo essa minha tabelinha de trace, a coluna text data, tá legal? Ou seja, eu consulto a exec connections para saber o que essa sessão estava executando no momento da gravação desse trace, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui só para vocês verem. Então eu vou criar um trace que vai capturar quase nada. Então eu vou desmarcar o Git login aqui, exec connections, eu não quero nada disso, eu não quero application name, não quero nada disso. Deixa eu desmarcar as colunas aqui. Eu só quero sort warning, mais nada. SPID eu quero, start time eu quero. Ok, esse é o meu trace, leve, 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 tá bom? Vamos lá, só que esse meu trace eu vou salvar para uma tabela. Então eu vou conectar no SQL 2012 mesmo, vou lá no banco Northwind e a tabela eu vou chamar de tab traces, ok? Ok, ela já existe, eu quero subscrever sim, run.
tá rolando meu trace, tá legal? Se eu der um select na tabela, tá aqui, ele tá escrevendo aqui no meu trace, tá legal? Então, se eu rodar aqui a consulta que gera o sort warning, ó, vamos lá. Vamos lá, 5 segundos. Aqui, se eu ver aqui, ele gerou a ocorrência de sort warning, e se eu consultar a tabela, tá lá, né? Tá lá a ocorrência. Cadê? Qual que é? É esse aqui mesmo. Só que não tem o texto, né? Relacionado a esse evento 69, que é o de sort warning. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause nesse trace, ok? Vou criar uma coluna text data nessa tab traces, tá legal? Vou criar a trigger que vai atualizar essa coluna no after insert dessa tabela, tá legal? Vamos consultar ela, tá aqui, né, funcionando bonitinho, e agora tem a coluna text data. E aí, vamos iniciar o trace de novo, né, dar um play, legal. E aí vamos rodar o sort warning. Vamos disparar o sort warning, vamos ver a hora que bater aqui o sort warning, ok. Agora se eu consultar a tabela, cadê a tabela? A gente vai ver aqui que ele tem a ocorrência, ok, do que aconteceu, qual era a consulta, né, o SQL que gerou o sort warning. Assim, isso tem um peso razoável, tá? Então usem com precaução. E se vocês estiverem monitorando esse tipo de coisa num ambiente que tem muita ocorrência de sort warning, talvez isso seja um gargalo razoável. Então, façam o teste antes para ver se o sort warning está sendo muito, está com uma ocorrência muito grande, né? Tentem filtrar um período menor, capturar menos dados para gerar menos impacto no seu ambiente de produção. Tá legal? Então eu vou fechar isso aqui e era essa a ideia. A ideia é mostrar para vocês como monitorar sort warning para poder identificar o que está acontecendo, onde você tem que melhorar as suas consultas, né? Então, aonde que você tem que colocar esforços para evitar essa escrita em TempDB. Então, aqueles cenários onde o TempDB está com gargalo, está com muita concorrência, sort warning, aliviar essas operações de sort warning também podem ajudar bastante. Um outro ponto interessante é que existe o default trace do SQL Server. Então, o default trace é aquele trace que é criado por padrão. A partir do SQL Server 2005, já existe um trace que fica rolando por padrão. Então, nesse default trace, tem a ocorrência de sort warning. Um dos eventos que ele monitora é o sort warning. Então, se você quiser chegar no seu ambiente e quiser ter uma noção, pelo menos, se sort warning está ocorrendo com muita frequência, dá uma olhada lá na pastinha de instalação do SQL, onde está o default trace, abre ele e vê se tem ocorrência de sort warning. Tá legal? Bom, fica a dica. Vamos para a próxima demonstração. Valeu!